Boa noite. Boa noite. O Hospital das Clínicas de São Paulo está sob suspeita. Material descartável pode ter sido reutilizado em cirurgia de cérebro. Um plano de saúde popular do governo já está nas mãos da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Ele não cobre internações, urgências e nem exames de alta complexidade. Mulheres vão às ruas no centro de São Paulo. Manifestações pedem respeito, igualdade, fim das violências e atacam as reformas de Temer. O ex-ministro José Dirceu é condenado mais uma vez na Lava Jato. Com a nova decisão do juiz Moro, as penas somam agora 30 anos de prisão. Justiça do Rio aceita a denúncia contra o ex-presidente da Delta, Fernando Cavendish, e o doleiro Adir Assad. O caso envolve obra na Marginal Tietê, durante gestão do governador tucano José Serra. Operação Greenfield, a Polícia Federal prendeu Mário Celso Lopes. Ele é ex-sócio da empresa do grupo JF Friboi, comandado por Joesley Batista. O Jornal da Gazeta está no ar. O Ministério Público Federal e a Polícia Federal retomaram a operação Dopamina no Hospital das Clínicas. Os investigadores apuram fraudes em cirurgias. Há a suspeita de que materiais descartáveis estavam sendo reaproveitados para ser utilizados nos cérebros dos pacientes. O HC instalou uma comissão para apurar as denúncias e descobriu que também havia produtos cirúrgicos vencidos na central de materiais para esterilização. A pedido do MPF, 2 funcionários foram afastados do hospital. As denúncias foram feitas por funcionários do hospital que contaram aos promotores do Ministério Público Federal que médicos reaproveitavam eletrodos de marca-passos cerebrais em mais de uma cirurgia. Os equipamentos são usados para tratar o mal de Parkinson. Também relataram que outros materiais que deveriam ser jogados fora eram lavados, esterilizados e usados de novo. O Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas diz que colabora com as investigações e que até agora um médico e um servidor administrativo foram afastados e uma enfermeira foi transferida de setor por irregularidades. Uma comissão interna encontrou materiais cirúrgicos vencidos no centro cirúrgico e na central de materiais para esterilização que ficam no prédio do Departamento de Neurologia do HC. A comissão também constatou procedimentos indevidos de reprocessamento e armazenamento de materiais não implantáveis usados em outras cirurgias. A direção do hospital não quis gravar entrevista, mas por e-mail também informou que analisou os prontuários dos pacientes que passaram por cirurgias e nenhum teve implantado material fora do período de validade ou sofreu cirurgia realizada com implantes de moldes reesterilizados. A comissão também constatou que o HC não realizou reesterilização de moldes cranianos para cirurgia. O hospital diz que levantou os possíveis casos de infecção hospitalar e que foi constatado o elevado grau de segurança dos procedimentos operatórios. As novas denúncias chegaram ao Ministério Público durante uma outra investigação. Em julho do ano passado, o Hospital das Clínicas foi alvo de uma operação da Polícia Federal chamada de Dopamina, em referência ao neurotransmissor cuja deficiência está relacionada ao mal de Parkinson. Na época, havia suspeitas de que médicos tinham montado um esquema de fraude e superfaturamento na compra de equipamentos, um prejuízo de 18 milhões de reais aos cofres públicos. Um neurocirurgião e um diretor técnico chegaram a ser presos. Os policiais recolheram computadores, documentos e ouviram os funcionários do departamento. O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP é o maior complexo hospitalar da América Latina e é administrado pelo governo de Geraldo Alckmin, do PSDB. Segundo o Ministério Público Federal, no período de 2009 a 2015, o neurocirurgião Eric Fonoff e o administrador do Hospital das Clínicas, Valdomiro Pazin, orientaram pacientes a ingressar com ações judiciais para conseguir a realização de implantes com urgência. Em troca, os pacientes recebiam dinheiro da empresa fornecedora dos equipamentos. Os dois foram presos na primeira fase da investigação. O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo informou que está instaurando sindicância para apurar a denúncia. O CREMESP solicitará também cópia dos documentos sobre o caso junto aos órgãos responsáveis pelas investigações. A sindicância pode levar de 6 meses a 2 anos para ser concluída. O juiz Sérgio Moro condenou o ex-ministro José Dirceu do PT mais uma vez na Lava Jato.
Agora, Dirceu foi condenado a 11 anos e 3 meses de reclusão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. É a segunda condenação do petista na Lava Jato. Com a sentença de hoje, somadas as penas chegam a 30 anos de prisão. Atualmente, Dirceu está detido no Complexo Médico Penal de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Também foram condenadas nesta ação penal outras 4 pessoas, entre elas o irmão de Dirceu, Luiz Eduardo de Oliveira e Silva, e o ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque. O ex-ministro foi apontado como destinatário de propina da empresa Apollo Tubulars, para que a companhia fosse contratada pela Petrobras com a intervenção de Duque. Segundo o Ministério Público, o grupo recebeu R$2.100.000 em propinas entre 2009 e 2012. Na sentença, o juiz Sérgio Moro destacou que o mais perturbador em relação a Dirceu consiste no fato de que o ex-ministro praticou o crime, inclusive enquanto estava sendo processado e julgado pelo Supremo Tribunal Federal no mensalão petista. Ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, do PMDB, é denunciado pela 6ª vez na Operação Lava Jato. Outras 8 pessoas, entre elas o doleiro Vinícius Claré, conhecido como Juca Bala, foram denunciadas pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. A nova denúncia atribuiu a Sérgio Cabral 25 crimes de evasão de divisas, 30 de lavagem de dinheiro e 9 de corrupção. Segundo o Ministério Público Federal, o ex-governador e a organização comandada por ele ocultaram e lavaram quantias que ultrapassam R$300 milhões. O MPF aponta que foram usadas 4 formas de lavar dinheiro no exterior: depósitos em nome de terceiros, pagamentos em joias, compra de ouro e diamantes e transferências bancárias para parentes do ex-assessor de Cabral, Carlos Miranda, que também é um dos denunciados. O esquema foi revelado pelos doleiros Renato e Marcelo Chebar, que firmaram acordo de delação premiada. Segundo os procuradores, $85 milhões já foram recuperados. Cabral é réu em 5 processos da Lava Jato, sendo 4 no Rio e 1 em Curitiba. Desde novembro do ano passado, ele está preso em Mangu 8. Agora há pouco, o juiz Marcelo Bretas, do Rio, aceitou essa nova denúncia e agora Sérgio Cabral se torna réu pela 6ª vez em processos relacionados à Lava Jato. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região, com sede no Rio de Janeiro, mantém o empresário Aike Batista preso. Ele foi detido em janeiro pela Operação Eficiência, um desdobramento da Lava Jato. Aike é acusado de pagar $16,5 milhões de propina ao ex-governador Sérgio Cabral. A defesa do empresário diz que vai recorrer ao Superior Tribunal de Justiça e reiterou que não há previsão de Aike Batista fechar um acordo de delação premiada. Ex-diretor da Odebrecht e empresário são ouvidos em São Paulo dentro da ação do TSE, que pode caçar a chapa Dilma Temer, eleita em 2014. Foram ouvidos o ex-diretor da Odebrecht, Luiz Eduardo da Rocha Soares, que seria do setor de propinas da Odebrecht, e Beckenbauer Rivelino de Alencar Braga, um dos donos da gráfica VTPB. A gráfica é acusada de emitir nota fria de serviço que não teria prestado na campanha eleitoral de Dilma e Temer em 2014. Os depoimentos foram tomados por videoconferência e foram conduzidos pelo ministro do TSE, Herman Benjamin. A ação na Justiça Eleitoral foi pedida pelo PSDB, que alega que houve abuso de poder político e econômico na campanha eleitoral de 2014. Segundo as defesas de Dilma e Temer, durante o depoimento, o dono da gráfica confirmou a prestação de serviços. O que foi devidamente esclarecido é que efetivamente os serviços foram prestados, os serviços gráficos, foram entregues, todos os materiais de campanha foram entregues e satisfeitas todas as indagações do juízo. Para nós foi mais uma confirmação, já a confirmação documental, já na perícia, já havia outros depoimentos e hoje foi importante porque ele, como representante da empresa, também deu, corroborou e confirmou o que já estava no processo, mas documentos serão trazidos ainda aos autos. O ministro Herman Benjamin, do TSE, convocou José de Carvalho Filho, ex-funcionário da Odebrecht, para depor na ação que investiga a campanha de Dilma Rousseff e de Michel Temer em 2014. Ele vai prestar depoimento na sexta-feira. Segundo relatos de outros executivos da empresa, Carvalho Filho era encarregado de entregar dinheiro da Odebrecht para políticos. E na sexta-feira, Marcelo Odebrecht e 3 ex-executivos do grupo vão passar por acareação.
Justiça do Rio aceita denúncia contra o ex-presidente da Delta, Fernando Cavendish, e o doleiro Adir Assad por obra de ampliação da Marginal Tietê na gestão do então governador José Serra, do PSDB. Eles são acusados dos crimes de fraude à licitação, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e associação criminosa. A denúncia aponta superfaturamento da obra em 71 milhões de reais. O valor foi pago pela estatal Dersa ao consórcio Nova Tietê, liderado pela construtora Delta. A licitação foi feita por meio de um convênio entre o Estado e a Prefeitura. As obras ocorreram entre 2009 e 2011, na gestão de José Serra, do PSDB, no governo do Estado, e de Gilberto Kassab, do PSD, que era o prefeito de São Paulo. Na época, Paulo Vieira de Souza, conhecido como Paulo Preto, era diretor de engenharia da Dersa. Em proposta de delação premiada, Adir Assad, que está preso, afirma ter repassado cerca de 100 milhões de reais para Paulo Preto entre 2007 e 2010. Ele admitiu ter usado empresas de fachada para lavar recursos de empreiteiras em obras viárias na capital e na região metropolitana de São Paulo, entre elas as da nova Marginal Tietê. Paulo Preto não foi denunciado pelo Ministério Público. Gilberto Kassab afirmou que não coube à Prefeitura a realização de licitações, fiscalização ou pagamentos. José Serra, Adir Assad e Fernando Cavendish ainda não se pronunciaram. A Dersa afirmou que até agora não tem conhecimento da denúncia apresentada pelo Ministério Público do Rio. Na segunda fase da Operação Greenfield, a Polícia Federal prendeu Mário Celso Lopes, ex-sócio da empresa do Grupo JF, comandado pelo empresário Joesley Batista. Mário Celso é atualmente sócio da empresa Eucalipto Brasil. Os mandados judiciais foram cumpridos em São Paulo e Mato Grosso do Sul. A suspeita é de que os sócios da holding JF, Joesley Batista e o irmão dele, Wesley Batista, teriam comprado o silêncio de Mário César Lopes por meio da Eldorado Celulose, que pertence ao grupo JF. O conglomerado acumula cerca de 175 bilhões de reais em receitas e controla a multinacional de carnes JBS Friboi e empresas como Vigor e Alpargatas. O banqueiro Henrique Meirelles, hoje ministro da Fazenda, foi presidente do Conselho da JF de março de 2016 até ser convidado para o governo Temer. No fim do ano passado, após a deflagração da primeira fase da Operação Greenfield, a Eldorado fechou um contrato de 190 milhões de reais de fornecimento de madeira para a produção de celulose, com a sua concorrente Eucalipto Brasil, empresa criada por Mário Celso. De acordo com o Ministério Público Federal, chamou a atenção dos investigadores o fato de, menos de um mês depois do fechamento do negócio, ter acontecido a retirada de uma cláusula do contrato. A alteração beneficiou Mário Celso em detrimento da Eldorado e dos sócios minoritários, Funcef e Petros, dois dos fundos de pensão investigados pela Greenfield. A Polícia Federal também acredita que o contrato tenha sido apenas uma forma de recompensar o silêncio de um ex-sócio, que poderia auxiliar a investigação da Greenfield. Segundo a Procuradoria, Mário conhecia as irregularidades envolvendo o recebimento dos recursos dos fundos de pensão. A investigação também apura irregularidades em aportes em fundos de investimentos florestais dos fundos de pensão Petros e Funcef, junto a Eldorado Celulose. A Operação Greenfield foi deflagrada em setembro do ano passado. A investigação apurou a suspeita de fraude nos fundos de pensão Prev, do Banco do Brasil, Petros, da Petrobras, Postales, dos Correios e Funcef, da Caixa Econômica Federal. Em nota, a JF afirmou que a sua defesa sobre os fatos sob investigação na Greenfield já foi entregue e ressaltou que não tem sido alvo de medidas de busca e apreensão nesta nova fase da operação. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre a repercussão da decisão do STF no caso do senador Waldir Raupp. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal eletrificou o Congresso Nacional. Fez isso ao levar o senador do PMDB, Waldir Raupp, ao banco dos réus. Abriu-se uma ação penal em que o senador responderá pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro por ter registrado no Tribunal Superior Eleitoral como doação legal 500 mil recebidos de uma construtora que desviou o dinheiro da Petrobras. A decisão fez ressurgir no Congresso uma articulação suprapartidária para aprovar uma lei criminalizando o Caixa 2, como se já não fosse crime. O objetivo é isentar de culpa o Caixa 2 do passado, sob o argumento de que uma nova lei não pode retroagir no tempo.
Os ministros do Supremo sinalizaram que não estão dispostos a permitir que o TSE seja usado como lavanderia de dinheiro imundo. No Congresso, ninguém atirou pedras em Waldir Raupp. Em matéria de Caixa 2, todos têm telhado de vidro. Muitos têm não só o telhado, mas o paletó de vidro, a camisa de vidro, a gravata de vidro. Uma parte dos congressistas alega que é preciso separar o joio do trigo. Nessa linha, políticos que receberam dinheiro não contabilizado para fazer campanha não deveriam ser confundidos com colegas que enriqueceram recebendo propinas. O diabo é que para a Procuradoria da República não há mais trigo nesse enredo, só joio. E para o eleitor, tornou-se muito difícil fazer esse tipo de distinção. Depois que a política virou uma subsidiária da Odebrecht, todos os gatunos parecem pardos. Boa noite. Um casarão histórico aqui da Avenida Paulista se encheu de cores e chama a atenção agora de quem passa pela avenida. A mansão, tombada pelo patrimônio histórico, já foi sede de bancos e agora foi escolhida para abrigar uma ação de marketing de uma fabricante de material esportivo. O endereço é bastante conhecido dos moradores de São Paulo. Este é o casarão do número 1811 da Avenida Paulista. A novidade é que ele ganhou agora cores novas e bem vivas e que vem chamando ainda mais a atenção de quem passa por aqui. Os turistas de Portugal não resistiram e pararam para tirar uma foto com o celular. Acho que é ótimo, acho que vai atrair mais pessoas. A mudança no visual do prédio tem uma explicação. A obra faz parte de uma ação de marketing da Nike, que comemora os 30 anos do lançamento de um dos modelos de tênis mais procurados da marca, o Air Max. A intervenção nas paredes externas leva a assinatura do artista paulista Arlen Cristiano, de 30 anos de idade, conhecido até fora do país. O espaço ficará aberto entre os dias 11 e 26 de março e serão pequenos shows de música com artistas como Emicida e Carol Conká. O casarão foi construído por volta de 1890 pelo engenheiro Joaquim Eugênio de Lima, que também projetou a famosa Avenida Paulista. Ele doou o imóvel para o seu genro, Álvaro Gomes da Rocha Azevedo, o ministro Rocha Azevedo, que dá nome à rua que fica bem ao lado da mansão. O casarão tem 11 cômodos e é tombado pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico. Há pouco tempo, a edificação era assim, completamente branca. Mas todo fim de ano se transformava numa grande atração da cidade, com as belas decorações de Natal. Nos últimos 10 anos, abrigou uma agência bancária. Desde agosto de 2016, estava fechada. No mercado imobiliário, estima-se que o aluguel seja o mais caro da cidade, R$ 500 mil por mês. Já o preço para a venda é de cerca de 60 milhões de reais. A gente vê tantos prédios aí sem cor, tudo cinza, a correria do dia a dia, acho que dá um up melhor para o trabalho, fica uma coisa mais diferente. A Paulista é linda, né? Eu adoro vir aqui, então tudo que vem fica diferente, fica bacana, eu adoro. O Ministério da Saúde encaminhou à Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, proposta para a criação de planos de saúde populares. De acordo com o projeto, o plano não cobriria internações, atendimentos de urgência e muito menos os exames de alta complexidade. Os usuários arcariam com pelo menos metade do valor das consultas ou exames. O grupo que elaborou as propostas de planos de saúde contou com a participação de 20 instituições ligadas à saúde suplementar, a Associação Brasileira de Planos de Saúde, a Associação Médica Brasileira, o Conselho Federal de Medicina, a Proteste, que defende os direitos do consumidor, e representantes do Ministério da Saúde. Nos últimos 2 anos, o número de brasileiros com acesso aos planos de saúde passou de 50 milhões e 400 mil usuários em 2014 para 47 milhões e 600 mil no ano passado. O Ministério da Saúde enviou 3 propostas para a Agência Nacional de Saúde. A cobertura do plano simplificado inclui consultas com especialistas e exames de diagnóstico de baixa e média complexidade. Não estão previstos no pacote as terapias e exames de alta complexidade e nem atendimento de urgência e emergência. Já o plano ambulatorial e hospitalar prevê consulta e atendimento de casos de média e alta complexidade. Para ter acesso aos cuidados especializados, o paciente deve passar por uma avaliação prévia
prévia do médico. O sistema é semelhante ao adotado pelo SUS, em que o atendimento com especialistas só é feito mediante encaminhamento de um serviço básico de saúde. No plano em regime misto de pagamento, o paciente terá acesso a serviços hospitalares, terapias de alta complexidade, medicina preventiva e atendimento ambulatorial mediante pagamento previsto no contrato. A decisão final sobre os planos propostos pelo Ministério cabe agora à ANS. Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprova a proposta que libera o casamento entre homossexuais. Por 17 votos a favor e uma abstenção, o projeto de autoria da senadora Marta Suplicy, do PMDB de São Paulo, permite a união estável entre pessoas do mesmo sexo e posterior conversão dessa união em casamento. O texto dá forma de lei para decisões já tomadas pelo Judiciário. A proposta altera pontos do Código Civil que hoje classifica como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher. Pelo projeto, essa definição fica alterada para união estável entre duas pessoas. Na semana que vem, o projeto vai ser votado em segundo turno na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e depois vai para a Câmara dos Deputados. Em São Paulo, o Dia Internacional da Mulher foi marcado por atos na região central da cidade. Manifestantes se reuniram na Praça da Sé e aqui na Avenida Paulista. A repórter Carla Rodeiro acompanhou e tem mais informações. Carla. Olha, a Marcha das Mulheres, que partiu da Praça da Sé, está agora no Viaduto do Chá, em frente à sede da Prefeitura de São Paulo, onde o ato deve ser encerrado. Porém, a multidão que vem atrás ainda permanece percorrendo algumas ruas do centro nesse caminho. Este ato foi organizado por 80 entidades, entre elas movimentos sociais, de moradia, também pela CUT e partidos políticos, no caso o PT, o PCdoB e o PSOL. Há também representantes de minorias, como índios caiovás, de uma tribo de Mato Grosso. Bem, entre as principais bandeiras desta marcha estão a oposição ao governo Temer e a reforma da Previdência. Inclusive, o grupo deu uma paradinha ali em frente à sede da Previdência Social, onde realizou uma manifestação e lembrou que a maioria das brasileiras aposentadas recebe um salário mínimo de benefício. E com a reforma, muitas podem não conseguir se aposentar, o que pode aumentar a pobreza no país. Bem, a marcha também luta pela legalização do aborto e rechaça a violência contra a mulher. Um outro ato pelo Dia Internacional da Mulher aconteceu na Avenida Paulista, apoiado pelo PSTU. Lá também, no mesmo local, houve uma assembleia de professores. E no fim da tarde, os manifestantes da Paulista e os professores, cerca de 20 mil pessoas, segundo o sindicato da categoria, seguiram em passeata pela Brigadeiro Luiz Antônio e se juntaram à marcha que partiu da Praça da Sé. Bem, essa passeata agora está em frente à Prefeitura de São Paulo e é onde o ato deve ser encerrado dentro de mais alguns momentos. Com vocês no estúdio. Uma pesquisa Datafolha encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostra que no ano passado mais de 500 mulheres foram vítimas de agressão física por hora no Brasil. Isso representa 4.400.000 brasileiras. A pesquisa mostra que 29% das entrevistadas afirmam ter sofrido algum tipo de violência física ou verbal. 9% relatam ter levado chutes, empurrões ou batidas. 10% dizem ter sofrido ameaças. Além disso, 22%, o que representa 12 milhões de mulheres, afirmam ter recebido insultos e xingamentos ou foram alvo de humilhações. A pesquisa aponta ainda que 40% das mulheres com mais de 16 anos sofreram assédio dos mais variados tipos em 2016, como comentários desrespeitosos ao andar na rua ou assédio em transporte público. Segundo as entrevistadas, 61% dos agressores são conhecidos delas, como maridos e outros parentes. Essa pesquisa foi feita entre os dias 9 e 11 de fevereiro em 130 municípios de todas as regiões brasileiras. Foram ouvidas 1.051 mulheres. A margem de erro é de 2 pontos. O Dia Internacional pelos Direitos das Mulheres foi marcado por manifestações por todo o mundo. Grupos de mulheres se concentraram em frente à Casa Branca para protestar contra as ações do governo Trump nos programas de saúde e de imigração, que afetam mulheres e famílias americanas.
Em Nova York, o touro de Wall Street ganhou a companhia de uma menina de bronze. A estátua chama a atenção sobre a desigualdade de gênero no mundo dos negócios. Na França, uma manifestação levou milhares de mulheres às ruas de Paris para protestar contra as disparidades salariais entre homens e mulheres e também reforçar a luta para maior acesso a direitos sociais e saúde. Na Turquia, as ruas da cidade de Diyarbakir foram ocupadas por mulheres de várias idades pedindo mais segurança e liberdade. Na Índia, uma aula de defesa pessoal para mulheres serviu para incentivá-las a denunciar a violência contra elas. A Índia tem o maior índice de violência contra a mulher do mundo. Só em 2014, 310 mil mulheres foram vítimas de algum tipo de agressão. O ministro Eliseu Padilha, do PMDB, recebeu alta hoje em Porto Alegre. Ele passou por uma cirurgia na próstata. O PMDBista deve reassumir o cargo na próxima segunda-feira. Padilha entrou em licença médica no dia 20 do mês passado. O afastamento dele aconteceu no momento em que o advogado José Yunes, amigo e ex-assessor do presidente Michel Temer, disse ao Ministério Público Federal que recebeu um envelope em 2014 a pedido do ministro. A encomenda, segundo Yunes, foi deixada no escritório dele por Lúcio Funaro, ligado ao ex-deputado Eduardo Cunha. O pacote faria parte de um pagamento de 10 milhões de reais pedido por Temer à Odebrecht para a campanha eleitoral do PMDB. Ex-presidente da Andrade Gutierrez, Otávio Marques de Azevedo, revela que o deputado cassado Eduardo Cunha, do PMDB, recebeu dinheiro para atuar em favor da empreiteira. Em delação premiada, Otávio Marques disse que Cunha atuou em favor da empresa na tramitação de 9 medidas provisórias no Congresso entre 2009 e 2015. A atuação ocorria principalmente em MPs de temas tributários. Segundo o empreiteiro, o deputado cassado defendeu os interesses do grupo atuando como relator, apresentando emendas e utilizando sua influência, inclusive quando era presidente da Câmara. O valor que Cunha teria recebido não foi divulgado. A íntegra da delação de Otávio Marques ainda permanece em sigilo. Esta parte do depoimento que trata sobre o ex-deputado foi encaminhada pelo Supremo Tribunal Federal à Procuradoria da República do Distrito Federal. Eduardo Cunha está preso em Curitiba desde outubro do ano passado. Ele nega as acusações. Vamos agora ao comentário de política com Bob Fernandes. Nesta quarta, pela segunda vez, o juiz Moro condenou José Disseu na Lava Jato. Somados, são 31 anos de prisão. Noitada da véspera no restaurante Piantella, em Brasília. 50 anos de jornalismo de Ricardo Noblat, colunista e blogueiro do Globo. Uma ceia entre poderes. Temer, presente. Aécio Serra, do PSDB. Maia, presidente da Câmara. Agripino e Aleluia, do DEM. Miro Teixeira, da Rede. Chico Alencar, do PSOL, entre muitos. Ministros. Moreira Franco, Embaçaí, Mendonça Filho, Osmar Terra, Roberto Freire. Do Supremo, os ministros Barroso, Gilmar Mendes e Marco Aurélio. 2 dos Supremos com cronômetro. Um saiu antes, outro chegou só depois de Temer deixar o restaurante. Temas dominantes na feérica noite e madrugada. Lava Jato, nova lista do Janot, Caixa 2, prisões e alternativas. Temer garantiu não estar preocupado com a lista do Janot. Um garçom novo no Piantella acreditou na despreocupação de Temer. Especula-se mais de 100 nomes na nova lista. Na anterior, há 2 anos, 50 políticos do foro privilegiado, só 4 já são réus. Na Folha, Walter Nunes relatou uma contribuição brasileira ao direito universal. De 77 da Odebrecht que delataram ao Ministério Público, só 5 já foram condenados. 72 podem ser presos antes da sentença. Alguns sequer têm denúncia ou inquérito. Caixa 2. Ministros do Supremo buscam entender o cipoal. Pode existir Caixa 2 do doador e do receptor, ou Caixa 2 só numa das pontas, ou só do empresário, ou só do político ou partido. São crimes diferentes. Um é fiscal, outro eleitoral. À sombra, outros crimes, corrupção, lavagem, etc. Nesse cenário surubático, segundo célebre definição de Jucá, como imputar responsabilidades? No caso da anistia ansiada, debatida nos salões do Piantella, como dar origem ao desfecho, diferenciar o que foi propina e o que foi só por amor. Entre um gole e outro, profundo conhecedor de leis e números definiu: isso é um mandacaru, não dá sombra e tem espinho.
Circulou reveladora alternativa, punição só para a Caixa 2 feita em ano par, porque ano ímpar não tem eleição. E a pior recessão da história. À mesa, o tema não prosperou. Boa noite. Polícia Civil prende pelo menos 8 chineses por suspeita de integrar a máfia chinesa que age aqui no estado cometendo crimes contra os próprios compatriotas. Ao todo, 20 chineses são procurados. As prisões foram decretadas pela Justiça a pedido do Departamento de Homicídios. A Polícia Civil investiga a ação de 2 quadrilhas vindas da China e suspeitas de cometer, nos últimos anos, assassinatos, sequestros e extorsões contra chineses que trabalham no comércio popular em São Paulo, principalmente na região da 25 de março. Armas foram apreendidas com os suspeitos. Além dos 20 mandados de prisão, também foram expedidos 33 de busca e apreensão para a capital e cidades do litoral paulista. O DHPP identificou cerca de 10 vítimas, mas acredita que existam mais de 100. O governo do Havaí anunciou a abertura de processo contra o novo veto migratório do governo Trump. Esta é a segunda vez que o Havaí pede a suspensão do bloqueio contra os cidadãos de 6 países muçulmanos. A audiência do caso está marcada para o dia 15, um dia antes de a lei entrar em vigor. Enquanto isso, as ligações da administração Trump com autoridades russas continuam chamando a atenção. A Casa Branca confirmou que o presidente Trump e o embaixador russo se encontraram durante a campanha presidencial, mas afirmou que os dois não chegaram a conversar e que nem Trump nem o seu comitê eleitoral foram responsáveis pela lista de convidados do evento. Pelo menos 30 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas depois de um ataque terrorista contra um hospital de Cabul, no Afeganistão. Segundo testemunhas, um homem-bomba detonou um carro carregado de explosivos em frente ao prédio, enquanto outros 3 homens com uniformes da equipe médica atacaram um hospital militar e trocaram tiros com as forças de segurança. Segundo autoridades afegãs, os atiradores foram mortos. O Estado Islâmico assumiu a autoria do ataque. O grupo terrorista tem realizado diversos atentados de grande escala contra alvos civis em Cabul. O Departamento de Justiça da Alemanha vai avaliar se há elementos para uma investigação sobre um suposto centro de espionagem da CIA na Alemanha sem o conhecimento do governo alemão. A existência desse posto secreto de espionagem em Frankfurt veio à tona após a divulgação de documentos da CIA pelo Wikileaks. Segundo o material, uma unidade altamente confidencial da agência de inteligência teria sido instalada no consulado americano da cidade e utilizada como ponto de partida para vários ataques cibernéticos realizados na Europa, China, África e Oriente Médio. Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores alemão disse que Berlim estava em contato com Washington sobre os documentos e que precisava verificar a autenticidade do material. Caso as informações se confirmem, uma investigação será aberta. O presidente Michel Temer discursa durante cerimônia no Palácio do Planalto em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. A primeira-dama, Marcela Temer, também falou. Michel Temer afirmou que a formação dos filhos é feita pelas mulheres. Porque eu tenho absoluta convicção, até por formação familiar e por estar ao lado da Marcela, o quanto a mulher faz pela casa, o quanto faz pelo lar, o que faz pelos filhos e, portanto, se a sociedade de alguma maneira vai bem, quando os filhos crescem, é porque tiveram uma adequada educação e formação em suas casas. E seguramente, isto quem faz não é o homem, quem faz é a mulher. O PMDBista ainda disse que a mulher tem uma grande participação na economia do país. Na economia também, a mulher tem uma grande participação. Ninguém mais é capaz de indicar os desajustes, por exemplo, de preços em supermercados do que a mulher. A mulher do presidente, Marcela Temer, também discursou. Que a sociedade reconheça os vários papéis que nós mulheres exercemos e que as nossas escolhas sejam respeitadas por todos. Desde a opção da profissão até o nosso modo de vida. O dólar subiu e atingiu o maior valor desde 26 de janeiro. A moeda americana fechou hoje o dia valendo R$ 3,17, um avanço de 1,65%. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo.
O PIB de 2016 mostrou um retrato muito negativo da economia brasileira, mas um retrato que deve ficar menos ruim este ano. E a indústria, que foi o primeiro setor a entrar em crise, já dá sinais de estar deixando o pior para trás. De acordo com o IBGE, a produção caiu 0,1% em janeiro sobre dezembro, mas cresceu 1,4% sobre janeiro do ano passado, o que não acontecia há 34 meses, expansão da produção sobre o mesmo mês do ano anterior. Em novembro e dezembro, a produção já tinha subido e desde junho do ano passado, a queda anualizada vem diminuindo. Após 3 anos de crise, se começa a ver uma luz no fim do túnel, embora a saída ainda possa levar algum tempo. É como a economia. Passou por uma recessão histórica e agora começa a respirar um pouco melhor. Mas o ritmo de recuperação vai depender de muitos fatores, inclusive do espaço político para o governo seguir adiante com as reformas e outras medidas que possam dar sustentação a um crescimento mais consistente. A indústria também depende de muitos fatores. O consumo é um dos principais. Consumo que só vai crescer na medida em que se confirme o cenário de inflação e juros mais baixos, com mais oferta de crédito e menos endividamento, fora alguma reação do mercado de trabalho. A indústria também pode obter resultados melhores via exportações, mas nem todos os segmentos têm vocação para exportar. Tem muita burocracia, tanto que hoje o governo lançou um programa específico para facilitar o contato com o mercado externo, inclusive para as pequenas empresas. E tem também a questão da competitividade, que é um problema diante das ineficiências do país e do próprio setor, que durante o período de vacas magras reduziu muito os investimentos, sendo que agora ainda preocupa a insistência do dólar em permanecer num patamar mais baixo. A alta hoje acompanhou o mercado internacional pela previsão de elevação dos juros nos Estados Unidos. Mas para estimular mesmo as exportações, o dólar teria de subir mais ainda. Muita gente imagina que o dólar baixo favorece o crescimento. Porém, é bom lembrar que a crise da indústria começou naquela fase lá atrás de dólar muito baixo, que comprometeu as exportações e inundou o mercado local de produtos importados. Mas a expectativa é que neste ano a indústria e a economia saiam do vermelho. Eu volto na segunda, até lá. A nebulosidade predominou hoje aqui na capital paulista, nesta quarta-feira, e a temperatura até diminuiu um pouquinho em relação a ontem, né? E agora à noite pode chover, mas de forma isolada. Vamos ver como fica o tempo amanhã com Mariana Armentano. A previsão ainda é de sol com chuvas pontuais em quase todo o Brasil, mas no sul já teremos algumas mudanças. Uma frente fria que se aproxima do Rio Grande do Sul começa a provocar chuvas fortes amanhã no sul e no oeste do estado. Outra área que vai ter chuva a qualquer hora é essa entre o oeste do Acre e esse pedacinho do centro-oeste do Maranhão e também no litoral norte do Nordeste. E o calor continua predominando em todas as capitais do país. Olha só, em Porto Alegre teremos mínima de 23 e calorão à tarde de até 34 graus. Em BH, a máxima vai aos 30 graus. Em Salvador, o sol predomina forte o dia todo e tem só uma pequena chance de chuva pela manhã. Mas a máxima à tarde vai aos 32 graus. E em Brasília, tempo firme e calor de até 33 graus. Vamos agora ver como fica o tempo aqui em São Paulo? O dia amanhã vai ser de sol e calor em todo o estado, mas entre a tarde e a noite as nuvens ficam mais carregadas e aí ocorrem aquelas pancadas de chuva pontuais. Só no litoral que o tempo fica firme, sem nada de chuva. Faz até 36 graus amanhã em Votuporanga, no norte paulista, 34 nas cidades de Araraquara e São José do Rio Preto e 31 graus em Santos, na costa do estado. Para a capital, a previsão é de sol, calor e chuvas para os próximos dias, viu? Nessa madrugada, mínima de 18 e máxima amanhã à tarde de 30 graus. Na sexta-feira faz até 32 e no sábado teremos mais um dia quente com pancada de chuva e máxima na casa dos 30 graus. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, em ano pré-eleitoral, as difíceis decisões no comando petista. Entrevista o deputado estadual João Paulo Rilo, do PT, parlamentar no segundo mandato na Assembleia Legislativa de São Paulo. Muito obrigada por estar conosco. Agradeço. Bom, houve um estranhamento da bancada do PT e o senhor, e inclusive uma decisão da bancada de bani-lo
das atividades lá na Assembleia Legislativa, e a coisa foi tão feia que o senhor mandou uma carta. Eu vi essa carta para o Diretório Estadual do PT pedindo o cancelamento desse banimento. O que aconteceu, deputado, para uma sanção tão radical contra o senhor? Maria Lídia, o final do ano nós estabelecemos uma tática de obstrução do orçamento e das contas do governador para que obtivéssemos êxito numa pauta muito digna, uma pauta nobre da oposição, que envolvia a valorização de servidores, o não fechamento da banda sinfônica, o não fechamento de oficinas culturais, derrubar o veto de um projeto que nós aprovamos e o governador vetou, que proíbe o uso da bala de borracha. A bancada do PT, em sua maioria, resolveu trocar esta pauta e cessar o processo de obstrução em troca de uma pauta, ao meu ver, rebaixada. Emendas parlamentares, que jamais serão cumpridas, ou seja, o PT, a meu ver, fez um agrado ao governador desnecessário. Não cumpriu o seu papel de oposição, de contribuir com o processo dialético do parlamento. Eu me neguei a cessar a obstrução que eu estava fazendo na Comissão de Finanças e o PT resolve, de um jeito autoritário, arbitrário, me tirar da comissão. Ilegal, inclusive, antirregimental. E já foi julgado isso pelo diretório? Eu os denunciei, foi realmente tensa a discussão e eles resolveram me banir. Só que a bancada ela não é instância deliberativa, ela não tem poder estatutário para punir. Quem pode fazer isso é o diretório. E como é que ficou? Ficou que o diretório tirou uma comissão para analisar, enfim. Está analisando ainda ou já resolveu? Não, está analisando. Mostra a prostração da direção do PT, o momento grave que nós vivemos, em que uma bancada parlamentar ela passa a ser mais forte do que o conjunto partidário. Mas está acontecendo alguma coisa lá na bancada do PT na Assembleia Legislativa. Vai haver eleição para a presidência e composição da mesa, da casa. E o PT parece que está muito disposto, a bancada do PT, a apoiar o candidato do PSDB, Cauê Macris. E o senhor e também outros deputados, 2 ou 3, José Américo esteve aqui, ele também, contra, o Carlos Neder também, não aceitam que o PT apoie o candidato do PSDB, principalmente nesse momento da vida do partido, em que o partido está numa luta por resgate de imagem, tudo Perfeito. Isso conforme o próprio presidente Lula orientou num vídeo à militância. O que eu quero saber é o seguinte, o senhor é rebelde, é um rebelde dentro da bancada do PT? O senhor tem esse perfil? Eu acredito que cumpre um papel de enfrentamento a uma acomodação, que acabou sendo uma doença. Nós somos muito contaminados. Sabe aquela história de que 13 anos no governo federal, nós nos acostumamos a conciliar. Só que o petista, que cumpre um papel de poder, tem que compreender que nós somos apiados do poder. Que o país passa por um golpe continuado de Estado, uma agenda fortemente regressiva de retirada de direitos, de exploração da classe trabalhadora. Na compreensão do PT. Na compreensão do PT, na compreensão de quem entendeu o impeachment como um golpe de Estado. Então é necessário uma diferenciação. E a recuperação da imagem do partido que o presidente Lula tanto fala, passa por você oferecer contraponto, mostrar contraste. E quando você compõe com o PSDB, especialmente o PSDB do Estado de São Paulo, que sinal você dá para a sociedade? Que você aceitou, você capitulou o golpe de Estado. Você não tem mais nada a oferecer. Você não é uma alternativa de governo, de projeto político no Estado de São Paulo. Portanto, compreendo que nesse momento o PT tem que ter uma chapa de oposição. E que custe a você não compor mais a mesa. De que vale compor a mesa, ter uma bela estrutura, se você não consegue fazer oposição? Se esse espaço que se ocupa acaba interditando um debate muito mais importante, que é esse, oferecer o contraponto. Concluir o processo dialético da democracia que se faz com situação e oposição. Agora, deputado, eu vi que o senhor se credenciou para ser o presidente do Diretório Estadual do PT, concorrer. O nome do Marinho, Luiz Marinho, de São Bernardo do Campo, também está credenciado. Sim. Com essa. Ele tem o apoio
do presidente Lula. O senhor tem um padrinho forte para apoiá-lo e competir com esse apoio que o Luiz Marinho tem? Não se trata disso. O Marinho tem uma relação histórica com o Lula, é sindicalista, foi ministro do Lula, então faz todo sentido ter o apoio do Lula. O que não faz sentido é querer reduzir a luta da esquerda, a luta por um projeto novo de país, a uma eleição e a uma única liderança. Eu não tenho dúvida da importância do Lula e da importância eleitoral do Lula em 2018. O que eu me posiciono contra é você sufocar, interditar um debate e um novo momento do PT a um projeto eleitoral. Até porque o Lula, assim como o petróleo... Projeto eleitoral do Lula, candidato à presidência, é isso? Um partido de esquerda, Marielle, de que tem a importância do PT, ele não pode se reduzir a um único projeto eleitoral. Porque o Lula, assim como o pré-sal e o petróleo, é um bem findável. Então, é necessário a gente discutir um grande projeto e alternativa. O PT tem que ter consciência de que não mais vai hegemonizar um projeto progressista no Brasil. E é natural, fechou-se um ciclo. Acho que nós temos que ter a grandeza de ajudar a construir uma nova esquerda. Uma frente de esquerda? O PT se dispõe deveria se juntar aos outros partidos de esquerda? Eu não tenho dúvida disso. Tenho convicção de que a sobrevivência de um projeto progressista de esquerda passa pela construção de frentes e o fortalecimento de novos coletivos, de novas formas de fazer política. Concordando ou não, essa é uma realidade imposta. Tem uma criminalização geral da política e da esquerda. Então, o PT ele tem um papel fundamental. Então, essa descriminalização da imagem do PT passa por posturas sérias e desapego a instrumentos de poder que para nós hoje não faz mais sentido. O PT não disputa mais a hegemonia. O PT ele perdeu o poder central. Então não faz sentido reproduzir o presidencialismo de coalizão, né, essa forma conciliadora nos estados. Deputado, muito obrigada pela clareza com que o senhor expõe as suas ideias. Uma boa noite. Boa noite. Gamberini. Uma viagem sem sair do lugar. Assim é o Buzum, um ônibus adaptado que se transforma em palco de teatro de bonecos e que recebe alunos da rede pública de ensino. Os espetáculos são gratuitos e usam os mamulengos, fantoches típicos do Nordeste. Este não é um ônibus comum. Aliás, ele nem vai sair do lugar. Na verdade, o veículo foi adaptado para ser um aconchegante teatro. A viagem aqui é no mundo da fantasia com os mamulengos, esses divertidos bonecos. De novo! Ah! Os atores Dinho e Nina fazem parte do Buzum, a companhia que percorre o país no teatro sobre rodas. Eles são os grandes responsáveis por dar vida a esses seres engraçados. O que nós fazemos com os bonecos é técnico. Quem traz a vida para a técnica são os espectadores, especialmente as crianças que se envolvem demais no espetáculo. O mamulengo é um tipo de fantoche. Estes foram confeccionados em Glória de Goitá, em Pernambuco, onde são tradicionais. Beto Andretta, um dos fundadores do Buzum, foi pessoalmente conhecer esta arte típica do Nordeste brasileiro. Todos esses mamulengos que a gente tem foram feitos numa cidade que se chama Glória do Goitá, que hoje é a capital brasileira do mamulengo. O Grupo Buzum já completou 6 anos na estrada, levando para locais distantes um pouco de cultura por meio do teatro de bonecos. Neste período já foram mais de 7.500 apresentações, muitas vezes para um público que nunca teve acesso ao teatro. E aí está o segredo desses artistas itinerantes, promover uma transformação por onde eles passam. A grande ideia é poder colocar roda num teatro, numa sala de teatro, com tudo que uma sala de teatro tem, e poder levar esse teatro até o público e principalmente em lugares onde não tem teatro. E olha só a reação do público. A companhia tem 11 peças criadas especialmente para o público infanto-juvenil. Além da preocupação com o conteúdo das peças, o grupo também fornece aos professores das escolas material para ser explorado em sala de aula. Eu gostei dos desenhos assim. Eu gostei porque foi uma criação muito legal. Você vai ver a seguir uma classificação histórica. O Barça venceu o PSG por 6-1 e se classificou na Liga dos Campeões.
E os gols dos times brasileiros na Libertadores. Chapecoense estreia na competição e vence na Venezuela. Se quiser dicas de Nova York, eu posso dar várias. Mas no Brasil, minha dica é: tenha uma conta no Bradesco Prime, o meu banco. Porque lá eu tenho atendimento personalizado, consultoria de investimento e, é claro, serviços internacionais. Porque uma hora eu posso estar em um lugar. Logo depois, em outro. Bradesco Prime. Viver é Prime. Me formei na pós-graduação da Casper em 2015. Depois de tanto tempo trabalhando como jornalista, senti a necessidade de uma reciclagem, de mergulhar novamente no mundo acadêmico em busca de novos conhecimentos. Eu, sinceramente, acho um privilégio, porque veja só, no mesmo espaço eu posso executar a minha função de jornalista, apresentando, escrevendo para o site, escrevendo para a televisão. Tenho a oportunidade de aprender, como tive na pós-graduação, futuramente no mestrado, e também posso, ao mesmo tempo, ensinar, passando a minha experiência num curso extracurricular. Poucas as pessoas têm essa oportunidade e eu, felizmente, tenho. Por isso, eu sou Casper. Somos todos Casper. Para acelerar o diagnóstico e o tratamento dos pacientes, o governo do estado criou o AME, aprovado por 96,7% dos usuários. Cuidar das pessoas é ótimo e ter esse reconhecimento é melhor ainda. São 55 AMEs, onde você faz consulta, exame. E em 35 deles faz também a cirurgia. Já passei no médico, já fiz consulta, já fiz exame no mesmo dia, saí com a cirurgia agendada. É com trabalho que a gente chega lá. Governo do Estado de São Paulo. Bate-bola. Uma má gestão pode levar o time à porcaria. Eu acho que ninguém pode dar o que não tem. E do que o Gabriel disse. É isso aí. Ou bate-boca. Que isso, não, Flávio? Peraí. Tem chororô, como vocês já estão podendo ouvir. Nunca vi isso. Se você é louco por futebol, bate o ponto no Mesa Redonda. Todo domingo, 9 da noite. Oferecimento Lux Color. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com Lux Color. Baltec, super manta líquida impermeabilizante. Rede Pit Stop, a maior rede de autopeças e serviços automotivos do Brasil. Vamos direto para as notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Celso Cardoso. A Chapecoense estreou com vitória fora de casa na primeira partida da equipe na Libertadores. Um belo feito, né, Celso? Sim, Gamberini, sem dúvida. Jogando na Venezuela, o time de Chapecó conseguiu um excelente resultado na estreia da competição. Menos sorte teve o Atlético Paranaense, que jogando em casa cedeu um empate para a Universidade Católica do Chile no finalzinho do jogo. Vamos aos gols. O Atlético Paranaense abriu o placar com Lúcio Gonçalves logo nos primeiros minutos de jogo. Na segunda etapa, Nicão recebeu na entrada da área e marcou um golaço. Chute no ângulo esquerdo sem nenhuma chance de defesa para o goleiro, 2-0. Mas aí, aos 40 minutos do segundo tempo, o Atlético sofreu um apagão e deixou o time chileno descontar com Llanos. Na sequência, a Universidade conseguiu um empate com Noir e definiu o resultado na Arena Baixada, 2-2. Empate com sabor de derrota para o Atlético Paranaense. Pelo grupo 7, na Venezuela, a Chapecoense abriu o placar contra o Zulia nesta cobrança de falta de Reinaldo. No segundo tempo, o time catarinense ampliou a vantagem com Luiz Antônio. Chute no cantinho do goleiro, 2-0 Chape. O Zulia chegou a descontar com um Arango, mas nada que atrapalhasse a estreia vitoriosa da equipe de Wagner Mancini na Libertadores. 2-1, placar final. E hoje tem as estreias de Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras na Libertadores, além do jogo do São Paulo pela Copa do Brasil. Bons jogos, né, Celso? Sim, o São Paulo enfrenta neste momento o ABC de Natal pela Copa do Brasil no Morumbi, vai empatando em 0-0. O Flamengo pega o argentino São Lourenço no Maracanã, logo mais às 15h da noite. O Atlético Mineiro enfrenta agora o Godoy Cruz da Argentina, Mendoza, vai perdendo por 1-0, enquanto o Palmeiras enfrenta o Atlético Tucumã, também na Argentina.
Bom, hoje temos daqui a pouco nós vamos falar dessa vitória histórica do Barcelona. Né? Quer falar sobre ela? Vamos, rapidinho, vamos, só falar. É espetacular, né? Temos que falar. Temos que falar, né? Então, vamos falar. Quer que eu comece? Pode ir, vai lá. Tá bom. Vai lá. Pela Liga dos Campeões da Europa, o Barcelona, como bem lembrou o Gamperini, de Neymar, Messi, conseguiu um verdadeiro milagre. Venceu de goleada o PSG. Depois de perder o primeiro jogo por 4-0 em Paris, o Barcelona precisava aplicar goleada de ao menos 5 gols para se classificar direto para as quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. E não deu outra. O time de Messi e Neymar fez 6-1 no time francês, com gol no último minuto e passou para a próxima fase da competição. Um verdadeiro milagre na Espanha e feito histórico. Na sua opinião, foi demérito do PSG que jogou errado? Foi mérito do Barcelona? Então, o que você achou? Devo ser sincero que assisti ao primeiro tempo, segundo tempo, estava apresentando o Gazeta Esportiva e a bola estava rolando. E aí fui rever os gols depois. Uma vitória por 6-1 não dá para você questionar. Questiona-se o quinto... Por 7-1 menos ainda. Por 7-1 menos ainda. Né? O quinto gol do Barcelona surgiu de um pênalti do Marquinhos no Suárez que eu achei que não existiu. Mas já teria sido suficiente sem esse gol? Teria sido esse gol? Não necessariamente, porque 5-1 classificaria o PSG, que venceu por 4-0 e um gol fora de casa. Então pode ter feito a diferença. Mas um time que pode perder por até 4 gols, tomar 6... É, esquisito, né? Não dá, é muita desculpa. Só para encerrar, o Neymar fez... 2 gols. 2 gols. E foi o nome do jogo. Decidiu. Ótimo. Obrigado, Celso. Boa noite. Boa noite, até amanhã, né? O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta, mais notícias em nossa edição das 10. Uma excelente noite para você. Boa noite e até amanhã. Fique por dentro dos bastidores da TV no Todo Seu. Logo mais, 10h30 da noite.